milhões de pessoas no mundo inteiro assistiam ao vivo a apresentação do Oscar 2022 e levaram um susto quando o querido ator Will Smith agrediu com um tapão na cara o não menos querido Chris Rock, ator que estava apresentando a cerimônia. O motivo do tapa? Uma piada que Chris Rock fez com a atriz Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith, especificamente pelo fato dela estar perdendo os cabelos por causa de uma doença. Podemos refletir muito a respeito dessa agressão, desde o limite das piadas, passando por questões como família, a brutalidade das ações das pessoas diante de uma situação inconveniente, e até a respeito da necessidade de termos uma opinião formada para tudo o que acontece, e por causa disso, irmos desesperados às redes sociais para afirmar posição contra ou a favor de algo, no caso, da agressão de Will Smith. E esse será o tema do vídeo de hoje. Antes de irmos adiante, não se esqueça de deixar seu joinha, inscrever-se no canal e ativar as notificações para assistir em primeira mão o nosso vídeo semanal assim que é lançado. Vamos começar! O primeiro tema que quero propor para reflexão é sobre a piada. Até que ponto podemos fazer uma piada sobre alguém ou alguma coisa? Ou ainda, até quando é engraçado ofender as pessoas? Esse é um tema muito sensível. Fazer piada com indivíduos ou grupos sociais pode levar a grandes atos de violência. Quantas pessoas já morreram em brigas de trânsito porque alguém fez uma gracinha insinuando que o outro motorista era barbeiro? Quantos ataques terroristas já foram feitos contra humoristas por aqueles que se sentiram ofendidos pela piada? Basta lembrar do ataque ao jornal Charlie Hebdo na França, pelo fato de terem feito piadas sobre a religião islâmica. Nesse acontecimento, 12 pessoas morreram. O fato é que desde sempre fazemos piadas com grupos sociais diferentes da gente. A rigor, gostamos de fofocar e fazer piadas dos outros. Por exemplo, o antropólogo Radcliffe Brown criou a expressão parentesco por brincadeira para designar o conceito em que uma pessoa pode zombar de outra a ponto de a outra pessoa poder revidar a ofensa sem que nenhuma das partes se sinta ofendida. Isso é muito comum quando amigos muito próximos se ofendem mutuamente, mas enxergam essa ofensa como prova de muita amizade. O mesmo ocorreria, ou seja, não se sentir ofendido, mesmo que não pudesse revidar ou não tivesse a possibilidade de revidar com uma piada ou ofensa da mesma magnitude, desde que a ofensa não passasse de determinados limites. Típico de quando o marido brinca com a família da esposa. A própria brincadeira, em algumas circunstâncias, poderia até evitar a deflagração de um conflito mais sério. Mas será mesmo que evitaria? Por exemplo, é comum, por causa da rivalidade no futebol, os argentinos se dirigirem a nós usando termos racistas. Eles devem achar muita graça, mas será que nós achamos engraçado também? No Brasil, há alguns anos, houve um caso famoso em que uma cantora processou, ou seja, tentou mandar para a cadeia, um humorista por uma piada ofensiva a seu respeito. Essa questão é de fato importante. Até quando é engraçado? Ou, por que não fazer piadas sobre tudo e sobre todos? De qualquer forma, adoramos falar mal e fofocar de quem não gostamos. Portanto, mesmo entendendo que haveria um limite, nós mesmos praticamos quase que diariamente essa ação. O segundo ponto de reflexão é um desdobramento do primeiro. Diz respeito à reação de quem se sentiu ofendido. Vale tudo, até dar um tapão ou matar uma pessoa por causa de uma piada? Será que piadas matam? Aí complicou, pois se em vez de devolverem a piada com outra piada todo mundo for praticar uma agressão ou assassinato, a coisa pega. Como diz o cientista político João Pereira Coutinho, quem não sabe distinguir piada de ofensa não está pronto para a sociedade. E lembre-se, para um apelido pegar, basta o apelidado não gostar, portanto, a própria reação, mesmo violenta, pode fazer com que a ofensa se perpetue num círculo sem fim. E o último ponto que queria deixar para reflexão é: temos de ter uma opinião pronta para tudo que acontece? Temos que abrir a boca ou digitar alguma coisa nas redes sociais antes de pensarmos um pouquinho, mas de maneira mais ampla a respeito do ocorrido? No caso do Will Smith e do Chris Rock, percebi que surgiram duas respostas principais que polarizaram a discussão. Uma delas é que Will Smith estaria certo, afinal, temos que defender as pessoas que gostamos, e impedir que as pessoas sejam ofendidas e agredidas de qualquer forma. Afinal, uma gozação seria um tipo de agressão que poderia deixar marcas psicológicas nas vítimas. A outra resposta é que ele estaria errado por vários motivos, entre os quais que nada justificaria uma agressão física e, portanto, não caberia uma agressão em uma circunstância daquelas, que é o tipo de humor que faz parte da cultura americana. Que a graça não pode ser atacada por agressão, afinal, piadas não matam e outros argumentos parecidos. Mas vi ainda
um pequeno terceiro polo de opinião que, ao meu ver, potencializou a discussão, que foi comentar o evento a partir de questões identitárias como raça, gênero e temas ligados ao machismo. Fico imaginando que se um deles fosse branco e outro negro, a discussão seria levada a extremos, provavelmente com um nível de tensão bem maior e até ódio. Mas há de se considerar ainda uma quarta possibilidade, a de que, de fato, não sabemos o motivo da agressão e que pode ser ligado a fatores que desconhecemos. Por exemplo, o fato de Chris Rock ter tocado em um tema extremamente sensível para a cultura americana, que é o alisamento de cabelos de mulheres negras. Sabemos que mulheres extraordinárias como Oprah e Michelle Obama alisam seus cabelos, e para complicar, poucos sabem que Chris Rock fez um documentário em 2014 chamado Good Hair, em que faz uma crítica, por vezes irônica, dessa prática. Estou deixando o link do trailer na descrição. Talvez a agressão pudesse ser explicada por um ressentimento antigo de ter tocado em um tema tão sensível. Algumas críticas que Chris Rock recebeu vieram exatamente do fato de ele conhecer a questão profundamente e compreender que isso, cabelo, é algo importante e ficar sem cabelos é, de fato, doloroso e, portanto, não deveria ter brincado com isso. Mas precisava ser agredido? E as piadas deveriam ser proibidas? E você, como analisa a atitude de Will Smith? E a piada do Chris Rock? Podemos fazer piadas e tirar um sarrinho de tudo e todos sem nenhum filtro, ou seja, vale tudo no humor, ou há limites? Esse limite seria bloqueado por agressões ou haveria outra forma da sociedade lidar com essa questão? E essa imensa quantidade de opiniões nas redes sociais ajuda na compreensão real do problema ou só serve para tornar as coisas piores? Deixe sua opinião nos comentários e nos ajude a divulgar o canal encaminhando este vídeo aos seus colegas. Grande abraço e até a próxima!